Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e esse é o Na Face Pod. O Na Face Pod é um podcast que vai trazer algumas personalidades aqui que, através da sua profissão, conseguiram transformar e segue transformando a vida de outras pessoas. A ideia aqui é inspirar os jovens que estão procurando uma profissão, uma especialização, mas também falar com aquele profissional que já trabalha na área, experiente, mas vê aqui um conteúdo que ele queira se aprofundar e que aqui seja uma forma de conectar essas pessoas, esses profissionais. Mas o principal objetivo do Na Face Pod é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Para aquela pessoa que se identifica com alguma dor, com algum desconforto, com algum problema e veja aqui nos nossos convidados uma forma de resolver os seus problemas. Se ao longo dessa temporada ou desses episódios a gente conseguir atingir uma pessoa e uma pessoa resolver o problema, a gente vai estar satisfeito e com o objetivo concluído com sucesso. O Na Face Pod vai ser dividido em episódios e cada episódio a gente vai trazer uma pessoa que transformou a vida de outras e que tem essa rotina como profissão. E eu tenho a honra de receber nesse episódio a doutora Luciana Signorini, cirurgiã bucomaxilo. Muito obrigado, doutora Lu, por ter aceitado o convite prontamente. Seja bem-vinda. Obrigada, Luiz. Muito obrigada. Fiquei bem feliz com o convite, né? E super feliz com a tua ideia. Achei muito legal mesmo. Que legal. Eu falei, vai ser uma novidade. Mas semana passada você estava num podcast. Então, mas você tá demais aqui. Eu achei que fosse uma novidade. Não. Então, eu nunca tinha participado. A Tony me ligou, aceitei de pronto. Não sabia que ela estava fazendo já há algum tempo também. Eu tô acompanhando ela. Legal, é muito legal isso, né? Porque a gente consegue mostrar de uma forma bem informal algumas coisas que são bastante relevantes, assim, né? Sim. Para a formação da moçada que tá vindo, para o paciente que pode estar escutando, né? E de uma forma mais leve, né? Para chegar realmente quem precisa. É isso. Não adianta ser técnico para falar com quem não sabe da técnica, Exato. né? Às vezes a gente quer passar uma informação, mas a gente precisa conseguir levar a informação, né? Você é daqui de Curitiba mesmo, né? Não, sou do interior do Paraná. Sou de Realeza. Realeza? Eu nunca te perguntei isso, eu nem sabia dessa informação. Lá no sudoeste, uma cidadezinha perto de Francisco Beltrão. Minúscula, mas já saí de lá há muitos anos. Tô aqui desde 1993. Mas você cresceu lá, estudou Cresci lá. Na época nós tínhamos, então, o ensino fundamental lá. E quando chegou na minha época de ensino médio, que nós chamávamos de segundo grau, eu vim pra cá. Eu passei na prova do Bom Jesus. No Bom Jesus, naquela época, nós tínhamos prova ainda. E passei na prova do Bom Jesus e vim morar aqui em Curitiba. Aí fiz a minha formação de segundo grau aqui e aí fiquei por aqui. Quantos habitantes tem, Realeza? Luiz, quando eu saí de lá, eu acho que tinha uns 17 mil. É uma cidadezinha pequena. Não é muito grande ainda. Teus amigos estão lá ainda? Tem amigos lá ainda? Não. Meus grandes amigos acabaram vindo também pra cá, né? Tenho grandes amigos de lá que moram aqui em Curitiba. E depois o meu núcleo todo se transformou no meu núcleo da minha própria faculdade. Tenho amigos do Bom Jesus que passaram exatamente na mesma turma que eu lá na Federal. É mesmo. E a gente continua amigo até hoje. Você fez Federal, então? Sim. Não tinha outra alternativa, Luiz. Ou passava numa pública, ou passava numa pública. Por questões de grana. De grana, né? Meu pai e minha mãe não tinham condição de pagar uma universidade, que era muito cara. É caro ainda hoje, né? Sim. Mas sempre foram cursos caros. E eles tiveram, graças a Deus, a oportunidade de pagar um bom ensino médio, que era o segundo grau. E a moeda de troca era essa, né? A gente te paga uma boa escola para você passar numa universidade pública. Você tentou quantas vezes? Uma. Que isso. Entrei e fui, né? Tentei leve. Londrina, tentei a Unesp lá de Araçatuba. A Unesp de Araçatuba era muito longe, eu passei lá. Você passou em todas essas? Passei, mas como a minha avó morava aqui, e obviamente eu já estava aqui, eu já conhecia, já tinha amigos aqui, eu falei, obviamente era o sonho de passar na Federal, né? E aí fiquei por aqui. E quem que nessa época, alguns cirurgiões que subiram com você, tiveram essa mesma trajetória com você aqui? Da bucomaxilo, o Leandro foi meu calouro. O Leandro foi meu calouro, da Vani foi meu calouro e a Rafaela veio depois ainda. É mesmo? E assim, da Buco, a Gleice era da PUC, mas eu não conhecia a Gleice. E o Guilherme, o Rossetti, também era meu calouro. Que legal. Então, nesse momento, eu sou, assim, a mais old school. Que legal. E nessa, quando você escolheu o odonto,
Você já sabia o que você queria? Você estava no Bom Jesus e já estava decidida? Eu pensava em muito, não, eu pensava em muita coisa. Eu pensei em fazer direito, pensei em fazer engenharia civil, pensei em fazer medicina, mas o meu tio era médico e aquela rotina era bem louca, assim. Que especialidade que ele é? Meu tio é reumato e faz intensivismo. Meu tio é médico de UTI também. Você não queria isso? Putz, não, eu gostava, assim, de umas coisas mais emocionantinhas, sabe? Mas eu queria muito fazer educação física, Luiz. É mesmo? E a minha mãe era professora, e a minha mãe não queria que eu fizesse educação física porque ela não queria que eu fosse professora. E aí, deu no que deu, não né? Não queria que você seguisse a profissão dela. Daí eu gostei de odontologia, eu acho que ela juntava bem a parte da biomédica que eu gostava. A gente tinha pessoas, atender pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de atender gente. E eu falei, olha, o odonto é muito legal. E tinha muitos amigos da minha sala do Bom Jesus que iam tentar odonto. Nós éramos em 9 que íamos fazer odonto. Então, nós éramos em 9 disputando um simulado e conversando e falando quando a gente ia estudar junto. E acabou dando certo. E eles vingaram também ou não? Vingaram, passamos em 6 na Federal juntos. Meu Deus. E aí, quando eu tava mais ou menos no final do primeiro ano, eu queria fazer oceanografia. Tá brincando? Uhum. Queria trocar e viver dos mares. E fazer oceanografia lá na Federal do Rio Grande do Sul. Você acredita? E aí minha mãe surtou. Ela falou, você não vai largar de jeito nenhum. Você não vai trancar a faculdade. Você tava sozinha aqui em Curitiba? Morava com a minha avó e com o meu tio. E aí, como a minha mãe não ia deixar eu trancar, né? Porque obviamente a gente dependia do pai e da mãe. Eu falei, tá bom, vou continuar. E de repente, no segundo ano, a gente começou a ter umas matérias mais de semiologia, a gente começou a viver um pouco mais a clínica, e aí foi. Foi se encantando. Aí foi. Tinha algumas disciplinas que eu não gostava mesmo, não me identificava, sofria mesmo, assim, em algumas disciplinas que não curtia. E de repente, no 5º período, apareceu a cirurgia 1. E aí te mordeu. E aí foi. Uhum. E aí foi. E aí já no 3º ano eu já fiz monitoria, eu fui monitora de anatomia, depois eu fiz monitoria em cirurgia, e aí comecei, né, já no último ano eu já estava vendo aonde que eu ia fazer especialização ou residência. Nós tivemos uma greve muito grande no meu último ano de faculdade. Impactou em alguma coisa sobre o conteúdo? Impactou, porque na época, não no conteúdo, porque na época a gente tinha que fazer, antes de fazer a especialização ou a residência, nós tínhamos que fazer 1 ano. Tínhamos que ter 1 ano ou 2 anos, não me recordo, de CRO. Você não podia fazer recém-formado. Um curso de buco. E exatamente naquele ano, a gente teve algumas transições ali. Que para algumas especializações isso não era mais obrigatório. E eu queria muito fazer o mestrado lá em Porto Alegre. Só que com a greve ninguém atendia o telefone. Nós tínhamos telefone, não tinha e-mail ainda na época. Nem WhatsApp, nada disso. As pessoas se ligavam. E ninguém atendia o telefone porque estavam em greve. E aí eu falei pro meu pai, pai do céu, né? E agora? E teve a prova para residência na Federal. Eu nunca vou esquecer disso. A prova foi em setembro, eu me formava em dezembro. E o professor não quis aceitar que eu fizesse a prova só para esperar o final da minha graduação. Ele falou, não, você tem que estar formada. Eu falei, mas professor, tô terminando, falta 1 mês. Não, é regra. Eu falei, tá bom. Tá bom, eu falei, meu pai falou, não, você vai trabalhar, não tem conversa, vai ter que trabalhar, você não vai para Porto Alegre fazer 1 ano de estágio, não existe isso. E aí montei meu consultório e com uma amiga da faculdade, falei, não, vamos montar um consultório, preciso comer. E o trabalhar foi já montando o teu consultório? Já. Foi muito duro, né? Porque você vai tirar paciente da onde? Se eu não tenho pai dentista, não tenho família aqui, da onde eu vou tirar paciente? E aí eu falei, vou procurar um aperfeiçoamento, porque eu já queria fazer cirurgia. Eu falei, vou ir melhorando o meu currículo até o bendito tempo, né? Pra eu fazer a dita das provas lá. E aí eu comecei a fazer um aperfeiçoamento com o Maurício Zardo, que é de Ponta Grossa. E adorei o Maurício. O Maurício foi um cara que me acolheu muito e eu devo muito a ele. Ele foi meu grande chefe, assim. E aí o Maurício falou, Luciana, a gente vai... Eu já estava na metade do curso. Ele falou, olha, nós vamos montar uma pós lá em Ponta Grossa, uma especialização. Eu falei, mas... Tá. Ele falou, olha, nós temos 2 hospitais credenciados. Você vai ter que pegar a estrada. Você topa fazer a prova? Eu falei, óbvio. Liguei pro meu pai e falei, pai... É uma especialização, então a gente tem que pagar, né? Como é que eu vou fazer? Eu não tinha dinheiro nem para pagar minhas contas do consultório.
E meu pai e minha mãe abraçaram a causa, graças a Deus, mais uma vez. E eu fiz a prova. Passei em primeiro lugar na prova. Foi quando eu conheci a Cássia Biron, lá de Jaraguá, que é minha grande amiga da cirurgia. E fiz a prova, ela passou na prova também. O Ramon foi meu colega. Ramon, somos da mesma tá em turma. Grossa hoje. E aí comecei a pós lá, e aí minha vida virou um inferno, né? Porque tinha plantão, tinha tudo aquilo. O Maurício era um cara muito agregador, mas, cara, mudou a rotina, né? Você passa a fazer plantão, você passa... Nós éramos R1, na verdade nós éramos R0, porque nós não tínhamos ninguém na nossa frente, então a gente assumiu já no primeiro ano todo o plantão do pronto-socorro, plantão da Santa Casa, plantão do Hospital Vicentino, eram 3 plantões que a gente rodava. E um volume de paciente... Era um volume bem bom, Luiz, assim, tinha semanas que não era bom, tinha meses que era muito bom, como todo o serviço, né? Ia oral menor na BO, e a gente tocava, e a gente fazia implante, e eu tinha consultório aqui. E daí, na verdade, meu consultório ficou nas moscas, né? Porque ficava mais fora do que lá. Ah, larguei, é difícil falar, mas eu atendia muito pouco, né? Não dava tempo pra conciliar tudo. E você sempre foi extremamente estudiosa, né? Luiz, mas que chance eu tinha? Você não tinha opção. Eu não tinha opção. Quando a gente não tem pedigree, a gente tem raça, né? Você gostava? Sim, sempre gostei. Porque vocês estudam muito, né? Vocês continuam estudando o tempo todo. Mas é que eu jogava vôlei, Luiz. Eu só podia ir pros jogos de vôlei se eu tirasse boa nota. Era uma troca. Era uma troca, entendeu? Então, acho que a coisa veio crescendo. Minha mãe era professora. E é uma coisa que você é imputado na sua vida desde o dia que você abre o olho, entendeu, Luiz? Então, não tem assim, faz o que você quer. Sim. E quando você veio... Bom, você teve um preparo absurdo, né? E talvez hoje você vê o pessoal que está começando agora com esse mesmo conteúdo, com esse mesmo preparo, com essa mesma força, porque você teve que pegar a estrada para ir para lá, atendia os plantões. Luiz, vamos falar que não é todo mundo, como em todos os lugares, mas tem muita moçada boa, hein? É. Tem muita moçada boa. Vamos dizer que o número de sempre, Luiz, 10% sempre é muito bom. Sempre é muito bom. A moçada nova é muito boa, Luiz. Até porque naquela época teve um monte de gente que ficou para trás, né? Que também não queria nada com nada. Mas então, como todo lugar, Luiz. Veja quantas pessoas passam por você. Sim. Quantos passaram por você e quantos engrenaram. É uma questão de você ter objetivo, você ter foco, né? E quando você estava saindo já, você já estava tomando um corpo já para a parte profissional mesmo, né? Você falou que chegou no consultório, você não tinha paciente. Não tinha, mas como eu fui monitora de anatomia, eu tinha ligação com alguns professores bastante importantes na minha vida, que foi o Alexandre Moura e o Ricardo Moresca, que são professores de orto lá da Federal. E eu falei pra eles, gente, eu vou pra cirurgia, né? Eu preciso de paciente, de onde que eu ia tirar paciente? E eles me mandavam extração de um pré-molar, eles me mandavam tirar um dentinho. De repente, eles me mandaram um terceiro molar. Meu consultório era num bairro super distante, porque eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Onde que era? Era no Sítio Cercado, perto do terminal. Eu não tinha grana para pagar aluguel aqui no centro, era muito caro. E nessa época, teu pai, quando ele falou para você trabalhar, ele não te ajudou? Não, ele me ajudou, mas daí ele tinha que pagar a minha pós também, né? Pesado, daí você imagine. Né? E de repente, quando eu terminei a pós... Que eu conseguia ficar um pouco mais aqui, o Maurício me chamou para ficar lá como R3. E aí, Luiz, eu me dividia nessa ânsia de ficar e aprender mais. Eu me dividia um pouco no consultório também. Isso. E de repente, no final de 2002... No final de 2002, o Maurício... O Moresca me ligou e falou, Luciana... Vai abrir uma faculdade nova aqui em Curitiba, que é a Universidade Positivo. A gente tá lá, a gente vai dar aula de anatomia, eu era monitora de anatomia. Só que eu fui pro doutorado e eu não consigo estar em todas as horas. E para eu estar lá, eu preciso de alguém para me ajudar. E a gente indicou o teu nome pra coordenadora e a coordenadora topou. Eu falei, cara, você tá maluco? Ele falou, Lu, sim, né? Eu falei, sim. E você sabia onde você tava entrando? Não! Eu falei, vocês são... Claro, eles eram meus professores da Federal, o professor Armin estava junto, que era o nosso grande mestre lá na anatomia. E eu falei, tá, pessoal, mas e aí? Eu falei, daí começaram as aulas, teve as reuniões pedagógicas, eu não tinha mestrado, portanto,
obrigatoriamente eu tinha que entrar no mestrado em 2003. Eu precisava entrar no mestrado. Mas isso Falei, era uma meu Deus, a meta de federal quem? não tinha... É obrigatório, né? Quando você entra na universidade, você precisa se titular. Ir para fora, fazer o mestrado que eu queria não dava, porque tinha que ir embora. Então, eu tinha consultório, eu estava dando aula numa universidade, era faculdade ainda, era Unicamp. E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? A federal não tinha programa de mestrado ainda. Peguei meu carro, fui lá na PUC. A PUC tinha aberto, na época, um programa de mestrado, estrito sensu, nas ciências da saúde. Que é a parte, a gente chama de Medicina 1. Onde agrega todas as partes básicas da saúde. Então, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta, dentista, médico. E eu fui lá na cirúrgica, encontrei um professor que ele trabalhava com membrana de intestino delgado de porco, como um scaffold para regeneração cirúrgica, regeneração tecidual. E eu falei, professor, eu obviamente antes de ir até lá, eu fui para a PUC, né? A gente estava começando a ter e-mail na época. Peguei as revistas que ele publicava, falei com a secretária dele, o nome dela era Rosana. Ela falou, olha, você é dentista, não sei se vai dar certo. Eu falei, Rosana, eu tenho uma ideia ótima de colocar isso aqui para membrana para osso, membrana para regeneração de osso. Ela falou, olha, o doutor Fernando não trabalha com osso, o doutor Fernando trabalha com intestino, ele é cirurgião geral. Eu falei, pois é, mas se ele é orientador de um programa, ele pode querer se interessar por isso. E daí montei um projeto, cheguei lá com o projeto pronto. Quando eu cheguei com o projeto pronto, ele já me colocou em contato com a coordenadora, eu fiz a prova, daí eles me admitiram no mestrado e foi. Aí eu consegui fazer um mestrado em Curitiba, dando aula em Curitiba e com o meu consultório em Curitiba e com o hospital em Curitiba, porque ao mesmo tempo aconteceu o Rossio. E eu entrei no Rossio, eu era a única lá. Então eu tinha todo o plantão do Rossio, o positivo, o consultório e ainda fazer mestrado. As coisas aconteceram tudo aqui. Todas no mesmo ano. Como que foi essa transição para o consultório? E até aqui eu tenho essa oportunidade de perguntar algumas coisas que a gente, conversando todos os dias, a gente não acaba não falando sobre isso. Mas como que foi essa parte de gestão para você no consultório? Porque você se vê tendo que administrar recurso. Sim, é de difícil. Pessoas. É difícil. Captar paciente, porque também os pacientes não estão, quando você sai da faculdade, eles não estão sentados esperando. Você não é ninguém, né? Como é que eles vão estar lá se você não é ninguém? Ele não te conhece. A parte da gestão é muito difícil ainda para mim, Luiz. Eu não sou boa gestora, eu não sou boa de RH. Trabalhar com número para mim é muito difícil, né? E a coisa só foi acontecendo. Sabe quando você só vai? Só vai. Aí a gente não tem nem... A gente tem muito pouco... A orientação sobre gestão e montar um consultório é muito ruim na faculdade, infelizmente. Essa é a verdade. Você não tem essa base. Não, você não tem. Você só vai, Luiz, né? E de repente o consultório começou a crescer. Eu fiz alguns cursos no Sebrae. Sabe essas coisinhas? Foi buscar informação. Assim, muito simples, muito primordial, né? E de repente o consultório começou a crescer. Claro, eu acabei conhecendo mais pessoas, a gente vai tendo mais experiência também. Sim. Os anos foram se passando. Até que um dia, um paciente meu... Aí eu me mudei, obviamente, saí do bairro, vim para o Rebouças. Até que um dia um paciente falou, olha, eu tô cansado da escada aqui do teu consultório. Você precisava ter um lugar plano. No Rebouças não, nessa clínica linda que você tem, naquela escadinha que você tinha lá numa portinha. Daí eu falei, mas... Ele falou, eu tô cansado, você é tão boa gente, eu gosto tanto de você, mas tô cansado da escada. O nome dele era Ademar, eu nunca vou me esquecer. E eu fui pra casa com aquilo na minha cabeça, liguei pro meu pai e falei, pai, é o seguinte, eu acho que tá na hora de mudar de lugar. Nisso, eu tava já começando a pensar em parar de dar aula, tava me tirando muito sossego, eu não tenho muito equilíbrio para tocar tantas coisas ao mesmo tempo. A graduação tava me deixando bem estressada mesmo, porque você tem que ir mudando muito. Eu acho que eu não fui mudando muito. Eu acho que eu não concordo com algumas coisas assim de... Não é desorganização, mas é um jeito diferente. Cada um tem um jeito de operar. E eu acho que
precisa ter uma linha meio... Eu acho, Luciana, na cirurgia a gente tem que ter uma linha um pouco mais regrada das coisas. E aí um paciente, isso foi o seu Ademar, daí uns 2, 3 dias depois, por acaso também, tudo na mesma semana, um colega me ligou e falou assim, olha, eu tô cansado de te mandar paciente e os pacientes reclamarem que você não tem horário. Claro, né? Mas você tava nessa loucura toda da vida? Aí eu falei, gente, só pode ser uma luz no fim do túnel. Aí naquele ano, foi 2011, mais ou menos, eu pedi demissão do Positivo. Que coragem. Eu já tinha terminado meu doutorado, já tinha feito meu pós-doc, pedi demissão do Positivo e falei, vamos que vai dar. Mas você via isso como uma aposta ainda? Não, o meu consultório já exigia que eu ficasse mais lá. Já estava te consumindo. O hospital já estava me consumindo mais e era o que eu queria. Eu sempre quis ser uma cirurgiã para trabalhar não só no consultório fazendo oral menor. Eu tinha visto muita gente fazer cirurgia e todo mundo falava, você vai fazer buco para você fazer implante. Eu falei, mas eu não vou fazer implante. Se eu quisesse fazer implante, eu faria uma especialização em implante. Não, você não vai conseguir. Eu falei, por que não? Porque os mercados são muito fechados, né? E de repente, quando eu terminei a minha residência, de repente já pintou um hospital, que foi o Rossio, que ninguém queria assumir aquela bronca, a verdade é essa. E de repente eu tinha o Rossio, de repente eu tinha o consultório e os meus horários estavam indo embora porque eu tinha muito horário em sala de aula. E Luiz, coragem, e aí veio o lance de gestão, né? Mas se eu tô crescendo, eu preciso fazer isso aqui. Sentir o que entra de dinheiro, o que sai, o que vale a pena e o que não. Porque além de tudo isso, você tinha que dar lucro. É uma e empresa. Aí, pois é, mas aí o que dá lucro, o que não dá, quanto que eu valho? Como que eu cobro, né, Luiz? Que difícil isso. E aí eu fui fazer um curso de gestão. Fiz um curso de gestão empresarial e foi o maior choque da minha vida, assim. Aprender a fazer precificação. Eu saía chorando, Luiz, das minhas aulas de gestão. Por quê? Porque a gente sempre teve vergonha de cobrar, Luiz. Você tem vergonha em falar o teu honorário? Você tem vergonha em falar o teu preço? Que isso? Por que é vergonhoso se é o meu trabalho, se eu estudei tanto, se eu investi tanto, Luiz? Você não tinha essa confiança ainda de quem já estava... Sei lá o que é, Luiz. Eu acho que a gente não tem ensino para isso. Mas isso é um pouco de toda a profissão, de todo modelo de negócio, né? Quando Luiz, você vai falar preço, você sempre fala um pouco mais baixinho. Mas é muito feio isso, né, Luiz? Mas não muito feio, né? porque a precificação nada mais é do que o retorno de todo aquele investimento que você teve para fazer aquele procedimento. Sim. Né? E de repente você muda para uma estrutura maior, você constrói uma estrutura maior, aquilo tem custo. Tem um estacionamento, né? Uma estrutura daquela tem custo. Se você não conseguir precificar para pagar esse custo... Para que você tá numa estrutura daquela? Volta pra escadinha. Volta pra escadinha e vive feliz lá, como sempre vivi. Com menos paciente, talvez? Sem o seu Ademar? Sei lá, te falar. O seu Ademar é meu paciente hoje. Toda vez que ele chega, eu falo, seu Ademar, o senhor não morre, seu Ademar. Porque se o senhor morrer, eu vou ficar com medo. Né? E então é isso, eu acho que a gestão faz parte da construção. Né? Vamos tirar a cirurgia da jogada, mas na tua construção de carreira. E uma baita dica até para outras profissões, porque essa coragem de precificar deve ser um receio de vários profissionais. Não, e aí você toma decisão, né, Luiz? Toma decisão. Uma das minhas decisões, não sei se feliz ou infelizmente, Luiz, eu já achei infelizmente, hoje eu acho felizmente, foi largar o SUS, né? No Rossio você atendia... Quando você faz uma conta, Luiz, é claro que ele te dá muita experiência e foi a minha grande escola, né? Eu fiquei lá 14 anos, assim, 14, 15 anos eu fiquei lá. Luiz, aquilo chega um momento que quando ele começou a me tirar do consultório para eu fazer o plantão, para eu fazer o sobreaviso, quando ele começou a consumir a minha vida, estava tudo bem, né? Mas quando ele começou a consumir os meus horários e os meus pacientes começaram a reclamar, e as pessoas que me indicavam os pacientes, né, um cirurgião vive de indicação, muito de indicação. Sim. Quando as tuas pessoas chaves, os teus clientes que te indicam paciente, né, e não é feio falar isso, quando os teus indicadores começam a reclamar, opa, você tem que botar numa tabela e ver aonde eu vou reorganizar os horários. E num momento de crescimento de carreira, a gente precisa escolher, Luiz.
E aí é uma decisão atrás É da uma outra decisão que você tem atrás que da tomar. outra que você tem que tomar. Claro que é muito difícil, porque esse posicionamento é muito complexo, tem algumas coisas que não tem volta. Mas quando você começa a abraçar uma carreira que você decide o que você quer, você tem que tomar o rumo. Você começa a dar tiro para tudo quanto é lado no começo, porque as oportunidades chegam muitas, mas chega um momento da carreira que você tem que escolher para continuar seguindo, né? E no meu coach de gestão eu aprendi uma frase que vai ficar na minha vida, acho que eu vou levar no meu túmulo. Quem é tudo para todos não é nada para ninguém, né? Sim. Chega um momento que você precisa escolher. E teve escolhas erradas ali atrás? Ou foram mais acertos? Luiz, olha, eu vou te falar do fundo do meu coração. Faria tudo de novo. Igual. Você aprendeu muito, né, também. Faria igual, Luiz. Não voltaria atrás, assim, eu faria diferente. Cara, não. Eu gostei, tô gostando do resultado. Quando você, até voltando um pouquinho lá atrás, na tua formação, você vê muito trauma, né? Muito trauma. Eu vivi muito trauma. Talvez a Federal, ela tem uma pegada diferente, né? Que hoje você vê muito ortognática dentro da Federal. Muito. A nossa formação lá em Ponta Grossa teve menos ortognática. Nossos hospitais eram muito hospitais. O pronto-socorro girava muito trauma, Luiz. Muito trauma. E como que foi? Porque trauma, você vem, o paciente vem, você devolve, você resolve a vida dele ali, né? Uhum. Devolveu, fez a fixação, tratou aquela causa. E aí você foi para ortognática, e hoje é uma das grandes especialidades que você tem, que é a ortognática. Como que foi essa transição? E aí eu já emendo uma pergunta para saber como que foi a tua primeira cirurgia, que você estava sozinha, que você estava sem os teus instrutores, teus mentores. Cara, esse paciente é meu, a responsabilidade é minha. Eu não tinha terminado a minha residência ainda. Me ligaram lá do Rossio, que tinha internado um paciente com uma fratura de malar, uma fratura de zigoma. E ele saiu do hospital, fugiu. Evadiu-se. E ele volta para o hospital uns 7 dias depois com fio de Kirchner. Antigamente se fazia fixação com fio de Kirchner, né? Transmalar. E ele veio com um fio no meio da face. E o diretor do hospital me ligou, eu tinha ido bater na porta dele com a cara mais dura impossível. Oi, meu nome é Luciana, eu sou de Curitiba e eu gostaria de operar no seu hospital. Mas assim, fora da casa. Isso antes? Uns 2 meses antes. Ele falou assim, não tem lugar pra você aqui, nós temos o corpo clínico fechado, tá bom? Eu falei, tudo bem, o senhor fica com o meu telefone, vai que parece aí uma face quebradinha, eu tenho experiência com trauma. Tá bom. E aconteceu aquele cara, ninguém sabia como que tirava aquele fio da cara do paciente, e ele me ligou. Luciana, eu falei, pois não, doutor Luiz. É o seguinte, você veio falar comigo aqui faz uns 2 meses e tem um fio aqui na face de um paciente, ninguém vai tirar esse fio daqui. Eu falei, eu vou, doutor. O senhor me dá 1 hora, eu chego aí. Você já sabia que você ia encontrar lá ou não? Que sabia nada. Peguei meu carro e fui, Luiz. Peguei meu aventalzinho e tal, cheguei lá. Falei, oi, meu nome é Luciana, o doutor Luiz me ligou para vir atender um paciente. Ah, sim, você é a menina da face? Eu falei, isso, eu sou a menina da face. Ah, ele tá lá no canto. Cheguei lá no pronto-socorro, o paciente tava lá sentado, com fio de Kirchner, transmalar. Falei, atravessado? Era uma técnica muito antiga, da década de 50. Uma técnica da década de 50. Mas pra quem tá vendo que não entende de ortognática hoje, ele tava com fio de aço porque quando você faz um afundamento de malar, o que eles faziam? Eles ganchavam o malar com um gancho de gilles e atravessavam um fio de Kirchner do malar fixo pro malar que estava fraturado e ele ficava fixo. Você esperava uns dias, fazia a fibrose inicial e daí tirava. Beleza. Não tinha placa e parafuso acessível. Era muito caro no SUS isso ainda. E daí eu chamei ele e falei, doutor, é que ele tem uma fratura de malar e fizeram uma técnica, né, bem antiga. O osso tá fixo. Eu falei, fixo não, mas vai ficar. E aí eu falei, é só tirar, mas a gente precisa internar o paciente. Daí ele falou assim, tá, mas é paciente do SUS? Eu falei, sim. Ele falou assim, agora. Eu falei, olha, eu preciso da guia de internação, porque eu já sabia os trâmites, porque eu fazia isso todo dia no pronto-socorro. Eu falei, olha, precisamos de uma guia de internação pra gente liberar IH. O código é tal. Isso super jovem. Eu tinha 23. Eu falei, ele olhou pra mim e ele falou, você sabe os códigos? Eu falei, sim, sei, tá aqui. Dele, então vai lá com as meninas da internação, veja se você consegue puxar IH.
Ele era um paciente que morava em Campo Largo, então a área de atuação da unidade de saúde dele era ali. Deu tudo certo. Falei, doutor, deu certo? Ele, então tá, tire o negócio. Eu falei, não, doutor, mas não é assim, né? Tem que internar, tem que estar em jejum. Ele, sim, organize. Eu olhei para o paciente e falei, o senhor pode ser amanhã cedo? O senhor interna hoje? O senhor fica em jejum? Sim. Eu falei, tá bom. Liguei pra Cássia, minha amiga. Falei, o Cássia, tem um paciente. Ele aceitou. Dela, amiga, eu falei, amiga, nós estamos sozinha. Cássia pega o carro, vem lá de Jaraguá pra cá. Isso na véspera. Na véspera, saiu de tarde. De manhã, 7 horas da manhã, a gente tava lá. Doutor Ribas, que anestesiou o paciente. Como foi tua noite? Ah, Luiz, ficamos conversando, eu e a Cássia. Mas você sobre dormiu o que a gente tranquilo ia ou fazer. ficou preocupado? Ah, dá um medão, assim, né? A primeira vez que você tá sozinho, sem teu chefe, sem ninguém pra te ajudar. Como Mas, você cara, gerou você esse estudou medo? tanto, você revisou 1000 vezes o caso, você viu a radiografia, não tinha tomografia fácil ainda. Vai, cara, vai lá, você estudou. Se você estudou, se você sabe o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, e qual complicação pode ter, vai. Pronto. Mas tem um... Acho que inconscientemente tem um bloqueio que te segura. Eu vou, não vou. Luiz, eu vou te dizer, não. Se você tá bem internado, não. Dá um pouco de medo, é uma adrenalina. Normal. Como você apresentar o teu primeiro podcast, como você dar a tua primeira aula. É assim. Você tem que encarar, Luiz. E Se você depois ficar passou a ser normal. nessa ânsia, você nunca sai do lugar. Você fica como uma árvore plantado. A gente não é árvore. Se a gente teve toda essa base, e bem de boa, assim, a gente trabalhou muito lá em Ponta Grossa, Luiz. Só me faltava não saber tirar um fio de Kirchner e o Maurício me matar, Você né? teve uma base muito boa, né? De trauma muito boa. Depois eu acho que o primeiro insight, assim, para dar um jump para fora do trauma foram os cursos da O. O primeiro curso da O que eu fiz foi em 2004, 2005, acho que foi o primeiro curso da O que eu fiz. E vai, você tem que estudar. Não dá tempo de fazer tudo, Luiz. Sim. Um curso, ele é só um guia para você. Depois você tem que estudar. Quando você... Porque daí você decolou, né? Você tinha uma rotina já de consultório, de clínica, de cirurgias ortognáticas. Já estava andando e voando bem, né? Uhum. Talvez não tanto do jeito que você queria, mas ainda já estava caminhando. E você opta por ir por um caminho que poucos estavam indo, que é a artroscopia de olhar para a ATM. Cara, isso aconteceu lá. Eu conheci o Dr. Lobo ainda lá em Ponta Grossa. O Dr. Lobo deu aula pra gente lá em Ponta Pra quem não Grossa. sabe de ATM, o que seria a ATM? Articulação temporomandibular, né? A nossa articulação móvel que une a mandíbula com o osso temporal. A mandíbula é um osso móvel. É um osso muito especial porque ele tem 2 articulações. Então é um osso com 2 articulações. Imagine um joelho que, se eu tiver um problema no joelho direito, eu posso imobilizar, eu posso colocar esse joelho em repouso e eu tenho outro para andar. Na articulação temporomandibular, a gente tem um osso que eu uso para falar, eu uso para comer, eu uso, né, para fazer os meus movimentos labiais, os movimentos respiratórios, a minha mandíbula se movimenta. E esse osso, quando ele fratura, como é que eu vou fixar esse osso? A gente tem placas e parafusos, mas e a articulação quando ela está doente? Quando eu tenho um bug articular, que eu tenho dor, como que eu vou imobilizar essa articulação? E a gente imobilizava. A gente achava lá na década de 70, década de 80, que imobilizar a articulação era a solução para essa articulação inflamada e doente, né? Mas na década de 90, a doutora Nitzan vem e a doutora Nitzan é uma grande cirurgia de Israel, eu sou muito fã dela, e ela mostra os processos, ela descreve os processos de lubrificação da articulação. Então, que é uma articulação que tem um líquido sinovial, como o do joelho, e que precisa de movimento, e que se ela ficar parada, a gente pode começar a fazer aderências intraarticulares. E em vez de você ajudar o paciente, você piora o quadro de hipomobilidade dele. E piora o quadro de dor, enfim. E de função. E aí as coisas vieram crescendo e a gente só tinha cirurgia aberta, discopexia, as próteses de ATM começaram a explodir no mercado. A Biomet foi a grande introdutora das próteses no mercado do Brasil. Falei, doutor Lobo, eu já conheci ele. Falei, professor, essas próteses. Ele falou, Luciana, tô fazendo muitas próteses. Eu falei, mas meu Deus, né? Que coisa enorme.
As âncoras começaram a chegar, as Mytecs começaram a chegar. Lembra que a Mytec foi uma das primeiras que veio no mercado, umas âncoras mais legais. Dr. Wolford falando o tempo todo de discopexia, de discopexia. Eu falei, mas gente... E lá no hospital eu vi os meninos fazendo muito joelho, muita artroscopia. Eu falei, gente, mas que legal isso, né? Que coisa maravilhosa ter um vídeo lá... Achava muito legal. E eu ia ajudar um pouco as cirurgias de artroscopia de joelho, eu ficava lá. Mas era muito grande, né? E um dia, eu tava num curso de ortognática da Biomed e apareceu um OnePoint na minha frente. Eu falei, o que é isso? O Dr. Peter Quinn desenvolveu e tal, o Dr. McKen já usa. Eu falei, nossa, o Dr. McKen já usa? Mas é um instrumento ainda um pouco delicado, não dá pra gente navegar. Eu falei, o que é navegar? Daí eu encontrei o doutor, eu falei, professor, o que é esse OnePoint aqui? Ele, vem aqui, me mostrou. Eu falei, professor, mas ele é meio fino, isso aqui quebra. Não, Luciana, devagarinho. E começou a me falar. Eu falei, nossa, professor, que legal isso aqui. E não tinha muita gente fazendo na época. Não. E aí, comecei a internet, né? Comecei a entrar na internet e falar, cara, quem é que será que usa isso aqui no Brasil? E encontrei o Paulo Alexandre. O Paulo tinha acabado de voltar da China. O Paulo tinha ido ver o Yang. E o Paulo já tinha, então, os artroscópios, já tinha mexido nos artroscópios da Stryker. E o Paulo tinha conhecido o artroscópio de 1.9 da Storz. E eu liguei pra ele, eu falei, você faz isso aí? Faço, vou montar um curso aqui em São Sebastião, uma semana inteira aqui que eu vou... Eu falei, tô indo aí, que eu quero ver o que é isso. E fui lá pra São Sebastião. Cheguei lá, o Dr. Paulo tinha os artroscópios da Storz, Marcilene com o carro lá, com os artroscópios dentro do carro. E daí ela falou, oi, doutora, você não... Eu falei, eu sou de Curitiba, que lá? Eu falei, não, eu estou aqui, não tem ninguém de lá, estou aqui, vamos ver o que é isso daí. E eu falei, doutor Paulo, isso aqui é bem legal. E a gente tinha cirurgia em hospital, a gente ia acompanhar o doutor Paulo, e a gente mexia no pimentão, e ele inventou um esquema lá de um dry lab. Eu falei, gente, isso aqui é bem legal. E mexer no pimentão, para quem nunca viu, você começa a visualizar a semente do pimentão. Distância, foco, objeto, né? Distância, foco, objeto. Como é que você vai ir para um curso que você não sabe nem o que é foco, nem objeto, nem o que é um artroscópio, né? Porque é muito difícil de ver, né? Ali muda a perspectiva total, né? E aí, Luiz, aquele negócio entrou em mim. Eu falei, gente, eu já atendia muitos pacientes de disfunção que chegavam para mim. Vai lá e bota o disco no lugar. Essa articulação, o contorno não tá legal. Né? Na faculdade eu tinha feito um estágio na parte da DTM. A DTM começou no final da década de 90. Eu já tinha um pouco de noção de DTM porque eu tinha feito estágio lá na faculdade. E eu falei, cara, isso é uma coisa menor, né? Pra gente não ser tão bruto aqui, com coisas que talvez não precisem. E foi aparecendo, Luiz. E hoje a gente vê cada vez mais pacientes aparecendo com dores, com problemas de bruxismo. O que você poderia falar até para algumas pessoas para identificar os primeiros sinais, agora falando para o paciente mesmo, né? Que ele está com problema na ATM, por exemplo. Luiz, quando a gente fala em dor, em disfunção temporomandibular e dor, a gente tem dois componentes absolutamente diferentes, que às vezes se misturam, que são dores na musculatura e dores na articulação. A articulação é um componente, a musculatura é outro. Os dois trabalham juntos. Mas quando o paciente ele tem dor para abrir a boca, Luiz, ele tem dor para mastigar, ele tem uma dor em função. Como eu vou mastigar com dor? Eu tenho que mastigar sem dor. Se eu tenho dor para mastigar, dor para abrir a boca, alguma coisa está acontecendo no osso que se movimenta. E a dor é só quando ela se movimenta ou tem dor parado? Não, e a gente pode ter dor parado. Porque a gente pode ter dor na musculatura associada a essa articulação. Porque é a musculatura que faz a articulação se movimentar. E aí, Luiz, é o grande problema do diagnóstico. Dores de vários tipos numa região só. E o paciente não sabe apontar. Às vezes ele não sabe. Às vezes ele fala que dói tudo. Tem dor de cabeça? Pode ter dor de cabeça associada a uma cefaleia secundária. Ele pode ter uma dor muscular que irradia para a articulação. Ele pode ter uma dor cervical que irradia para o músculo da face.
Então aí que está o grande problema da cirurgia bucomaxilofacial, o diagnóstico diferencial. Nós somos bons cirurgiões, mas o diagnóstico diferencial que envolve as estruturas que movimentam a articulação temporomandibular são muito difíceis de fazer. E aí vem uma outra especialidade, que é a disfunção temporomandibular e dor orofacial, que é a DTM, que assim a gente chama. Sim. Que são os nossos grandes apoios para fazer os diagnósticos. E hoje você... Bom, isso é uma característica sua, né? Você evita, com tratamentos conservadores, muitas cirurgias. Sempre se evitou. Se evitou, não. A gente consegue fazer o diagnóstico diferencial e sempre que a gente tem um diagnóstico de um problema da articulação, vamos pensar, um problema do joelho, um problema da articulação, a gente tem vários tratamentos prévios às intervenções cirúrgicas, como uma cirurgia de joelho. Ninguém vai para uma cirurgia de artroscopia de joelho. Primeiro se faz o diagnóstico, faz fisioterapia, tratamento medicamentoso. A gente tem possibilidades de infiltrações. O modelo joelho, ele é muito espelho para o modelo ATM. Replicável. Muito replicável. As viscosuplementações vieram da onde? Do joelho. Né? E a gente consegue, sim, resolver ou dar qualidade de vida no sentido de retorno à função e diminuição da dor com melhora da abertura de boca para muitos pacientes. Mas alguns não vão resolver. E a gente continua operando ATM. Existe cirurgia de ATM. Sim. Porque alguns pacientes não vão funcionar com os tratamentos conservadores. Sim. Entendeu? Então a gente... Mas acaba sendo um último recurso, talvez. E aí, nesses últimos recursos, nós temos um leque, né? Nós temos as artroscopias, nós temos as discopexias com âncoras cada vez melhores. Nós temos as próteses de ATM hoje customizadas. Hoje não, né? Já tem um pouco de tempo que a gente tem. A literatura absolutamente favorável a esse tipo de indicação cirúrgica que funciona super bem quando bem indicada. Materiais excelentes, né, Luiz? Vocês sabem disso, a gente tem excelentes produtos no mercado. Tecnologia veio para ajudar Luiz, mesmo, tecnologia. Né? Imagens cada vez melhores que ajudam no diagnóstico, né? Até antes eu queria perguntar sobre teus casos. Esse paciente, ele tem dores espalhadas, ele não sabe onde apontar, onde dói. E esse paciente, ele roda muito até em outras especialidades. Vai no neurocirurgião, vai... Muito, Luiz. Eu tenho muito colega da otorrino que me indica paciente. Muito colega médico que indica paciente. E até uma pergunta que eu até vou estender, assim. Porque tem muita gente que não sabe o que é ortognática, não sabe que o bucomaxilo trata disso. Porque... Que momento que você pode falar para esse paciente ir diretamente no bucomaxilo e não procurar um neuro, que de repente é a primeira opção? Luiz, é muito difícil isso, né? Porque muitas vezes quando eu tô com uma super dor, vamos pensar em dor no geral, uma dor de cabeça. Quando a dor tá perto do ouvido, que é a nossa articulação, ele procura um otorrino. É muito normal isso, né? Quando eu tô com uma dor em face, uma dor estranha, eu posso procurar um dentista porque pode ser uma dor de dente. Mas às vezes a dor de dente, ela é tão espalhada que ele procura um otorrino com uma dor articular e a dor é dentária, referida para a articulação. Quantos casos de sinusite que eles vão para o otorrino e é uma infecção odontogênica que provoca a infecção do seio maxilar? Então é uma questão de costume mesmo, né? Eu procuro um médico, só que isso talvez falte um pouco do nosso marketing para mostrar quem a gente é, né? Mostrar o que a cirurgia bucomaxilofacial faz, o que ela pode ajudar o paciente, né? A gente tem que aparecer. Mais falar na linguagem do paciente, né? A gente tem que aparecer, Luiz, né? E você recebe muito... Hoje chega para o otorrino, ele encaminha para o bucomaxilo? Encaminha, muitos pacientes. Neuro encaminha? Encaminha, sim. Encaminha. Como acontece isso? É uma realidade isso. É uma realidade, porque lá no hospital todo mundo se encontra, todo mundo conversa, a gente troca muito paciente com os otorrinos, muito paciente, a gente precisa da ajuda deles, a gente troca muito paciente com a neuro para os tratamentos das dores crônicas, a gente precisa de um tratamento multidisciplinar. As dores orofaciais, elas têm tratamento multidisciplinar. A gente vai falar mais sobre isso e sobre as dificuldades do que o cirurgião tem para tratar uma TM.
um tempo atrás, a gente viu muitos profissionais seguindo esse caminho, tentando, viu que não era tão fácil assim. Uhum. Acho que tratar esse paciente também não é o mesmo paciente, Não, né? não é o mesmo da ortognática. Todo mundo quer fazer ortognática. Por que né? você acha que tanta gente recuou e não atende esse paciente? Porque são poucos especialistas. Hoje você é uma referência em ATM, né? A gente não porque a gente ouve falar só o que a gente acompanha, mas você vê todos os profissionais falam de você com muito carinho e nessa especialidade, né? E as dificuldades que esse profissional tem, ele consegue treinar para mudar o olhar dele e treinar para ele começar a fazer ou tratar da ATM como você trata? Esse treino começa estudando, né, Luiz? Então, assim, primeiro de tudo, ele precisa compreender que o tratamento é multidisciplinar. A gente precisa da moçada da clínica de dor, a gente precisa do psiquiatra, a gente precisa do psicólogo, a gente precisa do fisioterapeuta, a gente precisa de um grupo de profissionais de saúde para atender esse doente. Porque muitas vezes ele é um doente de dor crônica. Cirurgia não trata dor crônica. Se a cirurgia não trata dor crônica, muitas vezes esses pacientes são submetidos a procedimentos cirúrgicos e eles voltam com dor. E eles continuam com dor e ele começa a te perguntar, pô, você me vendeu uma cirurgia e eu não melhorei. Claro que não melhorou, o diagnóstico foi errado. E é por isso que ninguém quer fazer, muitas vezes, o atendimento desse paciente multidolorido. Porque não consegue saber de onde vem a dor. Eu quero tratar uma articulação, mas eu não sei de onde esta dor está vindo. Às vezes não é articular. Entendeu, Luiz? Ah, mas ele não abre a boca. Pois é, mas existem travamentos musculares que não permitem o paciente abrir a boca. E existem manobras que a moçada da especialização, da especialidade de dor orofacial sabem fazer e o paciente abre a boca. Porque libera a musculatura. É igual a ortopedia, Luiz. Só que quem é que quer? Quando você é cirurgião, você aprende o quê? Faço o implante, resolvo. Sim. Removo o terceiro molar, resolvo. Faço a redução da fratura, resolvo. Opero a ortognática, resolvo. E de repente aqui eu não resolvo. É um jeito diferente de atender. Porque eu tenho que conviver com o doente crônico. E receber o paciente com dor no consultório é uma forma de administrar difícil, né? É uma forma de administrar difícil porque precisa trazer o paciente para a colaboração do tratamento. Além de tudo tem isso. Ele precisa colaborar e engajar no tratamento. E hoje você sendo essa referência, eu digo a nível nacional, né? E você sabe disso. Você sabe que é uma referência hoje, independente da tua humildade. Hoje você sabe que é uma referência a nível nacional. E você, por muito tempo, e agora na tua clínica, você é uma das poucas que compartilha o teu conhecimento. E hoje você tem um projeto, e já está rodando, baita projeto de mentoria, onde você ensina tudo isso. Tá rodando. Esse projeto ficou incubado muitos anos, você sabe disso, a gente já trocou muitas ideias sobre isso. O que a gente vê lá no IRCAD, né? Eu tô no IRCAD há 10 anos, agora ano que vem são 10 anos que o nosso grupo tá lá. O IRCAD é um lá em Barretos, centro de treinamento de cirurgia por vídeo, é um centro de treinamento médico. E nós somos o primeiro grupo que entrou de dentistas lá. E nós somos um grupo que tá lá há 10 anos com os mesmos professores. Nós somos uma equipe muito unida, o Fábio é o nosso coordenador, o Fábio Sato. Sim. O Fábio é o melhor artroscopista do Brasil, para mim, hoje. E a gente tá firme lá. E a gente tem um curso de 2 dias para especialistas em bucomaxilo, porque, óbvio, não existe como eu fazer uma artroscopia se eu não sei abrir uma TM. Porque pode acontecer um acidente, fraturar um instrumento lá dentro. Para bucomaxilo já é experiente, que já tá na área já. Tecnicamente, sim, né? Muita gente quer começar, a gente recebe muitos residentes que querem começar com essa área. E a gente sempre fala que você tem que gostar da articulação e você tem que investir nisso, como um ortopedista. Eu dou sempre o exemplo da cirurgia robótica, Luiz. Ninguém sai pegando Da Vinci e mexendo no joystick e operando uma vesícula. A gente precisa de treino. E é isso que falta um pouco quando a gente fala de artroscopia. É a gente seguir uma sequência de educação continuada, né? E os treinamentos de dry lab, eles ficaram um pouco esquecidos, assim. Eu lembro que o Dr. Paulo, a gente ficava naquele pimentão horas, aquele mamão horas. E funcionava, porque a gente tinha que ficar lá aprendendo distância foco-objeto, né?
E hoje a gente já tem alguns modelos que são validados pela literatura, tem alguns artigos que validam o Prodelphos, que é o treinamento no boneco já para artroscopia. E a gente precisa lembrar que a gente tem que aprender a montar um instrumental, a gente precisa investir no instrumental e ninguém quer isso. Você quer ir lá, chegar num curso, nós temos a melhor estrutura do Brasil, que é o IRCAD, é um centro de treinamento onde a Storz montou, a Storz Alemanha montou o centro de treinamento. Tem tudo lá. Só que muitas vezes a gente deixa de aproveitar toda aquela estrutura do IRCAD porque eu nunca vi uma ótica na minha vida. Eu falei, gente, se a gente conseguir fazer um treinamento inicial para esses colegas chegarem lá e já saberem quais são as marcações, aonde que entra, como que monta o artroscópio, como que usa as camisas, como que usa o trocar, como que usa o blunt, qual é o instrumental que eu vou fazer a biópsia, muda o jeitão porque eu perco menos tempo lá. Sim. E perdendo menos tempo lá, eu consigo aproveitar muito mais aquela estrutura espetacular que tem lá. Você precisa ter um primeiro contato com... Na minha opinião, Luciana, sim. Eu tive isso. Você vai chegar lá, talvez não sabe nem por onde começar. Tua experiência Luiz, não vai ser a mesma. A gente já recebeu o curso aluno no curso avançado que nunca tinha pego um artroscópio. Né? Lá no curso avançado, o Fábio vai falar de técnicas de sutura. Como assim sutura se você não sabe colocar o artroscópio no ATM? Não tem como. Não tem como, Luiz. Então, eu acho que a gente precisa, como na medicina, a gente precisa seguir escalas de aprendizado contínuo. E a gente fez isso lá na faculdade, Luiz. Ninguém saiu fazendo um terceiro molar no primeiro dia. A gente aprendeu fazendo uma biópsia, a gente começou fazendo uma extração dentária, remoção de uma raiz residual, a gente aprendeu a fazer uma osteotomia, depois uma odontodissecção, para depois chegar no terceiro molar. Perfeito. Ninguém sai fazendo uma cirurgia ortognática combinada, maxila, mandíbula e mento com segmentação de maxila. Sim. A gente começa engatinhando, né? E eu posso até... Porque eu conheço profissionais que já fez esse curso com você, né? E revelaram que você não esconde nada. E a experiência deles foi muito boa, de quem fez e saiu de lá. Realmente, eu saí com esse conteúdo. Então eu até já falo, se você tá vendo esse corte ou tá vendo esse conteúdo completo, você tá saindo da residência ou já é um profissional experiente que não tem tanta familiaridade com a ATM, já siga a rede da doutora, as redes sociais da doutora Luciana aqui, ou a gente possa fazer essa conexão, porque a experiência realmente é e agora, pesada, né? A gente conseguiu fechar, além do Dry Lab, o Cadaver Lab, né? Então, a gente tem uma modalidade diferente, que diferente da gente... Claro que isso, vamos pensar do ponto de vista comercial, não é o melhor dos melhores para quem dá aula, né? Sim. Porque seria legal, a gente tem vários alunos. Vamos pensar em escalonar uma ideia. Mas, do ponto de vista, você como aluno, você ter só o professor ali para você é bem legal. Eu já fiz curso one-to-one. Não é um curso que você vai ter vários alunos. Não, é só você. É VIP. É só você. Individual. É só você. Você aproveita o máximo. É muito bacana. Eu já tive essa experiência, one-to-one, e vou te dizer, foi muito bom. Porque você faz perguntas, você tira dúvidas, você leva casos, você pede como que você inclina a mão. E tem São você detalhes do lado o tempo todo. Sim, porque a gente precisa justamente desse approach. Para que a pessoa sinta assim, ó, nossa, isso não é o fim do mundo. E a ideia do curso é justamente que a gente consiga plantar essa semente de que o paciente está aí. Nós temos muitos pacientes, nós temos uma média de 25% da população com disfunção temporomandibular. Só que desses 25%... 25% da população sofre com isso. Sim, mas só que desses 25%, 90% melhoram com tratamento clínico conservador. 10% ficam ali, naquela situação difícil. Desses 10%, nós ainda conseguimos intervenções minimamente invasivas para a gente conseguir trabalhar. E se a gente não conseguir com as minimamente invasivas, nós temos uma outra porção de tratamentos que são, Luiz, as cirurgias abertas, que funcionam muito bem quando bem indicadas. Tanto que elas existem e nunca vão deixar de existir, né?
Mas se a gente tem uma oportunidade de ser menos invasivo, quem não quer? E a medicina está aí para isso. Se hoje você tiver que fazer uma cirurgia, Luiz, e você tiver a robótica como uma indicação possível, ou você vai fazer por videolaparoscopia, ou você vai na robótica. Você não vai mais abrir teu abdômen para fazer uma vesícula, Luiz. Sim. Ponto. Chegou. A gente já tá o futuro não isso. é lá, o futuro já tá aqui. Acontecendo, né? Exatamente. Que legal. E, bom, é um curso extremamente completo, né? Vê tudo sobre a TM. Das cirurgias minimamente invasivas. Perfeito. A gente não vai falar das cirurgias abertas, das discopexias, das próteses. Primeiro porque a gente não tem tempo e segundo porque não é o objetivo do curso. Né? O objetivo é a gente chamar o colega e falar, olha, você tem uma ferramenta a mais. Você consegue reter o teu paciente dentro do consultório. Vamos pensar, Luiz, que você consegue ajudá-lo sem ser tão invasivo. Porque reter é uma palavra que depende da tua capacidade de trazer o paciente para o tratamento. Se o paciente não confiar em você e seguir as orientações que são necessárias, você não vai reter, porque ele não vai melhorar. Mas a retenção nesse caso, ele não vai... Se o paciente chega com esse problema, ele tem condição de... A retenção seria de não encaminhar para um outro profissional caso ele não conheça esse tipo de tratamento. Sim e não. Sim, porque você pode ajudá-lo em muitos casos e não porque muitas vezes a gente precisa dessa rede, dessa rede multidisciplinar. O psiquiatra, o colega especialista em DTM, dor orofacial, o fisioterapeuta. E você treina o olho dele a olhar exatamente para isso. Sim, porque se eu percebo que ele tem situações que precisam desse diagnóstico apurado, eu tenho que correr para a minha rede multidisciplinar. E essa rede só vai te trazer mais sucesso. Porque se ele voltar para você, é porque é certeira a indicação cirúrgica. E aí o teu sucesso sobe. Perfeito. Nosso tempo tá explodindo e passou super rápido aqui. Mas não tem como não falar sobre outras coisas, Lu. Você teve... A tua história aqui já mostra isso, né? Várias dificuldades no começo, incorporando como profissional. Ainda tem dificuldade, né, Luiz? Ninguém tá pronto, né? E vocês estudam muito e todo dia, cada caso, né? Vocês têm as dificuldades atuais, mas que você hoje se tornou uma referência. Você tem vários casos bonitos para mostrar e uma das coisas que me motivaram a abraçar esse projeto foi vendo alguns cursos que a gente participa e tá junto, como esse que a gente viu, o curso da Ortofácil lá na sexta-feira. E casos tão bonitos que todo mundo traz, cirurgiões trazendo casos que mudaram e transformaram a vida dos pacientes, né? Não só na função, mas esteticamente. Sim. Eu falei, a gente precisa levar isso pro paciente, que às vezes nem sabe que precisa de um tratamento, né? E se tem algum caso que tenha mudado a tua forma de enxergar a cirurgia ou que te mudou profissionalmente? Assim, agora essa cirurgia foi extremamente complexa. Luiz, eu pensei muito quando a gente conversou, eu pensei muito, assim, tinha muita coisa legal, mas trouxe 2 casos mais recentes, um de 2019 e um de agora, desse ano. Porque eu acho que a gente precisa pensar nas 2 coisas, né? Não é só na estética, mas eu acho que a função é bem importante, né? Esse caso é um caso que me deixou bem preocupada, assim, com a minha profissão como cirurgia dentista. Esse cara mexeu comigo moralmente, assim, tá? Essa menina chegou pra mim que ela estava terminando o tratamento ortodôntico, mas ela não gostou do resultado facial, né? Óbvio que ela não gostou do resultado facial, porque ela tem um retrognatismo mandibular visível. Uma menina linda, Luiz. Retrognatismo, o que seria? Mandíbula mais pra trás. Ela é linda, Luiz. Linda. Menina jovem, 14 anos. E quando eu olhei pra ela, eu falei, não, tá, você fez o tratamento de compensação, ela é retrognata, mas o colega falou que ele conseguiria arrumar os dentes da paciente com o tratamento ortodôntico, sem cirurgia, maravilhoso, mas a queixa da paciente era a face. Né, Luiz? Se a queixa é a face, o Dr. Arnett tá careca de falar. Pra quem não conhece o Dr. Arnett, né, um grande cirurgião da Califórnia, o Dr. Arnett, ele sempre fala do FAB, Face, Array e Bite. Então, o Face é o primeiro do FAB lá, né? Se o paciente está insatisfeito com a face, por que eu vou propor um tratamento conservador? Tá, mas ele não quer submeter uma cirurgia, tudo bem, mas
Quando eu terminar esse tratamento conservador, aonde vai parar essa face? Ela continuou com a mesma queixa, veja, ela está encaixada, tratamento ortodôntico bem feito. E eu falei, não, a gente pode propor, né, Luiz, acabamos de falar de estética, de próteses faciais, uma mentoplastia já ia dar um tchan nesse mento, né? Só que eu falei, vamos lá no consultório que eu preciso te ver. Eu encontrei com a paciente informalmente. Quando ela chegou lá no meu consultório, eu fui examiná-la. Quando eu palpei no temporal, ela pulou da cadeira. Quando eu palpei numa masseter, ela falou, meu Deus, eu tenho muita dor. Eu falei, dor? Eu não consigo comer alimentos duros. E aí começou. Eu falei, como não? Você não falou isso pro seu dentista? Mas quanto tempo você está de aparelho? 2 anos. Eu falei, mas você nunca falou e ele nunca perguntou isso pra você? E aquilo começou a me deixar bem estressada. Eu falei, então vamos parar tudo aqui e eu preciso pelo menos de uma radiografia simples pra gente ver como é que tá isso, mas te adianto. Primeiro a gente tem que tratar a sua dor. A cirurgia estética é a parte mais fácil de tudo isso aqui. Mas de onde tá vindo essa dor é o meu problema. Conversei bastante com a família e tal. E de repente a paciente, né, me manda essa imagem, eu olho essa imagem, a gente já vê de cara um retrognatismo na parte de baixo, a mandíbula bem retruída. E de cara a gente olha na parte posterior lá, né, Luiz, na articulação, uma altura do ramo muito curta. E um perfil completamente divergente, né? Eu falei, olha, tem alguma coisa aí. Posso passar aqui no meu? E aí, quando eu olho a radiografia panorâmica, Luiz, não é um bom exame para a gente ver a articulação, mas é um ótimo screening. É um ótimo exame para a gente ter uma noção se alguma coisa está acontecendo. E eu olho para trás e vejo esses 2 ramos bastante curtos e uma cabeça mandibular absolutamente achatada no lado esquerdo. Veja, não é um bom exame, mas eu já vejo que essa cabeça tá muito curta. Cadê o pescoço do côndilo? Cadê a cabeça com aquele formato da cabeça da mandíbula? Olho lá pro outro lado também. Lembro da dor que a paciente falou que sentiu durante a minha palpação. Lembro que ela tem limitação de abertura de boca. Lembro que ela me falou que ela tá ficando cada vez mais retrognata. Ou seja, tem algum problema aí. Liguei para ela e falei, olha, precisamos de imagem. Falei com a família, né? E de repente me vem isso, Luiz. Uma paciente há 2 anos em tratamento ortodôntico. A gente olha uma articulação direita com uma cabeça bastante destruída. A gente vê a articulação em boca fechada, onde a articulação está dentro da fossa. Uma articulação já inclinada mais para posterior. Uma alteração do formato articular. Quando a gente abre a boca, a gente vê nos cortes aqui desse lado direito da tela, a gente já enxerga como se fosse uma lâmina de faca comendo a cabeça dessa articulação. Quando a gente vai para o lado esquerdo é mais assustador ainda, porque a gente vê uma alteração completa da cortical, que é a linha de osso que reveste, esse osso mais duro que reveste a articulação. Cistos subcondrais, um processo em reabsorção. Quando ela abre a boca, para piorar ainda, a gente olha o osso temporal, que é o que desenha a fossa mandibular, também destruído. Eu te pergunto, né? 2 anos em tratamento e ninguém deu atenção para a dor do paciente? Ah, mas o paciente não falou que tem dor, mas você não examina? Será que o paciente chega na sua cadeira e você não examina o paciente? Todas as minhas consultas eu examino todas as vezes, todo o paciente. E aí peço uma ressonância. Ah, Luiz, eu já desisti de pensar qual é a falta de informação. Só pode ser falta de informação. Só pode, porque a gente é da área da saúde, Luiz. A gente precisa examinar o doente antes de pensar em tratamento ortodôntico, em cirurgia ortognática. A gente tem que dar atenção para aquela pessoa que está sentada lá. Aí peço uma ressonância, Luiz. E me vem isso, né? Uma articulação sem desenho nenhum. Os discos deslocados é a menor parte de toda a parte, são os discos deslocados. O menor problema aí. Processo inflamatório violento na articulação direita e na articulação esquerda. A gente mal consegue definir anatomicamente o que é articulação direita e o que é articulação esquerda. Um processo degenerativo com alteração do espessamento também da membrana da nossa zona de revestimento das superfícies articulares. E eu falei, olha, isso aqui não é uma alteração comum da articulação, isso aqui é uma doença sistêmica, nós precisamos de um reumatologista, um bom reumatopediatra, porque aqui não é só um processo inflamatório local, isso aqui é uma doença sistêmica.
E mandei para a doutora Cris Pelágio, que é uma das melhores reumatologistas, reumatopediatra aqui em Curitiba. Liguei para a Cris, falei, Cris, estou te mandando um caso e eu acho que é uma IJ aí. Aquelas que a gente via nas aulas do Dr. Wolfer lá. Gente, aula do Dr. Wolfer, Luiz, desde que eu me conheço por gente. Eu vejo a aula do Dr. Wolfer falando de IJ. Mas é raro isso? Luiz, não é comum, mas para quem trabalha na área, você tem que saber que isso pode acontecer. Você bateu o olho aqui... É o meu terceiro caso esse ano já. De crianças, adolescentes em tratamento ortodôntico com uma completa falta de atenção para o quadro de dor do paciente. E aí, imediatamente, essa ortodontia tem que ser interrompida e a paciente está fazendo uso de medicação sistêmica para o tratamento da artrite, já está um pouco melhor dos quadros de dor. E essa articulação não pode ser mexida agora, porque a gente precisa estabilizar a doença. É a doença de base, é a doença sistêmica que está causando isso. Como eu vou propor uma ortognática se nós temos uma articulação doente? Como eu vou propor uma cirurgia de ATM se essa doença não está controlada? Talvez ela evolua para uma cirurgia de ATM, mas primeiro eu tenho que controlar a doença. E o resultado aqui seria péssimo, sim. Luiz, a gente tem uma deformidade facial provocada pela doença. A deformidade facial foi provocada pela doença articular sistêmica, que é uma artrite reumatoide juvenil. E agora, quando nós controlarmos a doença, que a gente vai pensar em qual tática a gente vai ter para equilibrar essa articulação e ver o que a gente vai fazer com essa face. Mas o caso já é cirúrgico. No mínimo, uma mentoplastia. No mínimo, uma mentoplastia. Se essa menina tivesse sido diagnosticada lá no começo da evolução da doença, ela não teria ficado com esse retrognatismo mandibular. Isso que eu ia te perguntar, se teria sido a evolução teria sido diferente. Sim, eu te afirmo. Sim, porque o médico reumatologista teria entrado com as medicações adequadas para o caso e teria controlado a doença. Não resolvido, mas controlado. E a gente não teria evoluído para uma deformidade facial como essa. Complexidade, né, disso porque você não precisa ter isso como rotina. Você falou que teve 3 casos, né? Só nesse ano, Luiz. 3 casos como esse, você não precisa ter isso como rotina para você identificar o primeiro caso que apareceu. Isso é informação. Quantos cânceres de boca a gente vê? Pouquíssimos, mas quando você vê, você tem que ver. Você tem que atuar, porque eles têm tratamento se eu fizer o diagnóstico precoce. Essa é a sacada. Ver as coisas, Luiz, não é só ser um grande cirurgião, ter uma ótima técnica. E aqui ela está no meio do tratamento ainda? Ou você tá Interrompeu o tratamento ortodôntico por ordem da médica reumatologista, porque o dentista falar não vale, né? Eu falando não adianta. Eu falei 5 vezes para interromper o tratamento, até que a médica reumatologista falou. E ela vai voltar em algum momento para você? Sim, já voltou, já é minha paciente, eu que estou controlando ela. Lá no consultório a gente já está fazendo alívio da carga, a gente já faz orientação, a gente ensinou fisioterapia para ela e agora a gente precisa esperar o ciclo da doença ser controlado. Você vai voltar aqui para apresentar esse caso e o desfecho Tomara dele. que seja conservador e que ela fique feliz e que essa articulação estabilize e que ela abra a boca e que a gente evolua só com uma mentoplastia. Você tem um outro caso extremamente desafiador aí, né, que você teve na tua mão. Então, quando a gente pega uns pacientes que tem a função da fala, a função da voz, como profissão é difícil. A função mastigatória, ela é fato, a função respiratória. Mas quando a gente tem um profissional que usa a voz e ele precisa melhorar a condição esqueletal dele porque a condição mastigatória não é adequada, a gente tem medo que essa mudança de posição maxilomandibular, que a posição da maxila vai mudar a fossa nasal, a posição da maxila vai mudar a conformação dos seios maxilares, que isso altere a voz do paciente. Né? Claro que a nossa voz, ela tá lá na laringe, a gente tem as cordas vocais posicionadas numa área que não é nossa, mas a emissão desses fonemas, muitos deles dependem da cavidade nasal, da boca, da posição da língua. E essa paciente chegou
com a queixa dessa mordida profunda, com a queixa do retrognatismo mandibular. Ela não tinha nenhuma disfunção de DTM, temporomandibular, então ela não tinha disfunção nem muscular e nem articular. E a gente propôs para ela uma cirurgia de reposicionamento maxilar com giro anti-horário da mandíbula. E a grande pergunta foi, vai mudar minha voz? Falei, ai, talvez. Mas eu sou cantora. Falei, precisamos da sua fono. E como ela já cantava, ela tinha um acompanhamento com a fono de muitos anos. Ela fazia técnica vocal há muitos anos. E como ela é uma menina muito estudiosa também, a fono falou, não, vai lá e opera. Se nós temos técnica, se nós aprendemos, nós vamos conseguir passar por essa fase transitória da cirurgia muito difícil e nós vamos voltar à nossa atividade com a voz. E a gente foi, ela não tinha, né? A gente saiu dessa condição de um retrognatismo mandibular importante e a gente foi pra frente. E aí tá o pós-operatório da paciente. Que isso. Esse pós-operatório é de mais ou menos 8 meses de cirurgia. Ela teve uma ortodontia extremamente bem conduzida pela doutora Domênica. E aí a paciente, em 21 dias, ela estava cantando no Sheridans. Quase morri do coração. 21 dias, 28 dias me ligaram. A tua Você já tinha paciente tá liberado? aqui cantando, não. Eu falei, meu Deus, ela tá com edema ainda. Ela tava fazendo show no Sheridans, né? E hoje eu sempre brinco com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa, se conhece. A gente já teve em evento com ela. Ela canta demais. muito bem. É uma das minhas gratas alegrias de ter conseguido ajudá-la funcionalmente, de ter conseguido ajudá-la esteticamente, né? E hoje tá aí, sem prótese, Luiz, sem harmonização facial, só com a cirurgia ortognática. Com esse fotão de perfil. No Spotify ainda, né? Já tá no Spotify. A Marina mora dentro do meu coração e sou uma fã dela. Sempre que eu puder, eu indico a Marina. E tá aí, né, Luiz? Sem prótese, sem harmonização. Que caso. Só com a cirurgia ortognática, cantando lindamente. E a gente fez um evento... Né? O nosso primeiro, seu Curitiba TM, foi ela. Sim, e sem querer a gente acabou sem querer, contratando... quando eu cheguei lá, olhei pro Marvin e falei, Marvin, você? Eu olhei, Marina. Eu falei, meu Deus, que máximo. Cantou num evento nosso de cirurgia. Isso é um baita exemplo para quem tá hoje, sei lá, com receio de fazer uma cirurgia, receio de procurar ajuda com pequenos medos ou com que não seja da voz, deformidade facial. Deformidade facial. Aqui um exemplo que possa encorajar mesmo, né, um paciente. Se bem indicado, se bem conduzido, um fisioterapeuta maravilhoso, fonoaudióloga junto, olha aí. E o que você falaria, doutora, para essas pessoas que estão com uma cirurgia já indicada, que ela chegou, eu preciso de cirurgia, ou aquela que está se identificando com casos que você trouxe aqui e precisa tomar uma decisão de procurar ajuda e de procurar um tratamento. Fazer a primeira consulta com um colega ortodontista. O primeiro caminho é o ortodontista? Às vezes é o orto, porque ele tá mais fácil, porque eu já usei aparelho, porque eu quero uma segunda opinião do que eu já fiz. Ou às vezes procurar um cirurgião e perguntar, olha, eu tenho indicação? Né? E essa primeira consulta, ou com o orto, ou com o cirurgião bucomaxilofacial, é fundamental, para que a gente esclareça as dúvidas. O ortodontista muitas vezes vai falar, olha, você tem indicação. E aí o ortodontista manda pra gente, para que a gente esclareça as dúvidas cirúrgicas. Porque o ortodontista às vezes não quer entrar na explicação da cirurgia, porque justamente não é a praia dele. Assim como você pergunta para mim, mas vai fazer um alinhador? Vai usar um aparelho de cerâmica? Vai usar um aparelho com qual técnica? Eu não sei, não é a minha praia. Mas o ortodontista vai conseguir te indicar. Então, dá o primeiro passo, que é procurar uma consulta com algum colega da bucomaxilo, é muito legal, porque a gente vai dizer assim, olha, a cirurgia é assim, 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 os riscos são esses, você vai passar por isso e por aquilo, você topa. Se o paciente pode te procurar primeiramente antes do... Pode, claro que pode. E aí você dá o caminho. E aí a gente dá o caminho das pedras, exatamente. O primeiro caminho é a atitude de sair do lugar. A mudança... Isso já destrava. É isso aí. Tá aí. Eu fiz fratura de mandíbula, eu tenho placa na minha face. Quando eu tava na faculdade, eu fiz uma fratura de ângulo e de sínfise e tô aqui. Minha cara tá aqui, ninguém vê minhas placas, tô aí.
E às vezes tem tanta gente que não sabe que tem que operar, não sabe o problema que tem. Muita gente. Agora com a rede social, né, Luiz? E com a pandemia, muita gente passou a se olhar mais, né? Sim. A gente vive num momento de sociedade muito difícil de comparação, né, Luiz? A gente se compara. A gente quer ser o que a gente não é. E essa comparação com o outro faz a gente enxergar coisas que a gente não enxergava e que muitas vezes não me incomodavam e hoje me incomodam. Faz parte dessa sociedade de comparação. Baita aula. E tenho nem como agradecer você. Eu que te agradeço, novamente, Luiz. de você aceitar prontamente o convite, de abraçar a causa aqui. E eu já até convido para quem está vendo e quem viu essa aula, você que está começando agora, está saindo da residência, ou já é um profissional já experiente novamente, já siga a doutora Luciana aqui, vai estar na descrição as redes sociais dela, para que você possa ter um olhar como esse, que é tão difícil e que no teu começo talvez você tenha tantas dificuldades que se tivesse alguém te orientando dessa forma, talvez você teria mais facilidades do que você teve no passado, né? É isso aí. Doutora, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo, por ter participado. Se você está recebendo esse recorte, compartilhe. Se você conhece alguma pessoa que possa se identificar com algum caso como dessa linda cantora aqui, que fez uma cirurgia, se recuperou super bem, talvez teve os medos dela e foi se encorajando com a ajuda dos profissionais, assim como a doutora Lu pode orientar. Se você tem uma pessoa que possa se identificar com isso, encaminhe esse vídeo, encaminhe esse recorte, que você pode encorajar de alguma forma uma pessoa a resolver um problema que de repente nem sabe que tem. E a gente vai seguindo aqui com conteúdos como esse, para que você receba mais conteúdos como esse, siga a nossa página, siga as nossas redes sociais, @naface_pod, e o vídeo completo que vai estar no nosso canal no YouTube. Doutora Luciana, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Luiz. Eu te espero novamente aqui para a gente falar de outros casos, de filosofia, de música. E música e filosofia, tudo a ver, né? Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz. E até a próxima. Obrigada. Valeu.